Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é que você possa conhecer um pouco mais a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, um pouco mais a respeito do Evangelho da Salvação, das doutrinas bíblicas e também que todo esse conhecimento adquirido possa te ajudar a ter uma vida cristã reta, digna, uma vida cristã que agrade a Deus, não é verdade? Uma das recomendações que eu sempre dou, né, é que você pegue um caderno, pegue uma caneta, que você possa estar anotando todos os textos que forem lidos, tudo aquilo que te chamar a atenção, para que depois, né, você possa estar se aprofundando nos estudos, para que você possa estar verificando se os textos estão dentro dos seus devidos contextos, se o estudo está sendo consistente. E o meu conselho para você é: ouça de tudo, retenha aquilo que for bom, né? Se realmente alguma coisa for boa para a sua vida, que você retenha e aplique, porque a aplicação da palavra de Deus é o mais importante do que somente o simples conhecimento. E aquilo que não for bom, você descarta e siga, né, o seu caminho da melhor maneira possível, tá bom? Então, dito isso, vamos estar fazendo uma breve oração para que nós possamos consagrar o tempo a Deus e espero que realmente esse estudo venha a ser uma boa semente a ser lançada na sua vida e no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, a tua bênção sobre esse tempo. Que no nome de Jesus, Pai, dentro daquilo que foi preparado como esboço, que o Senhor esteja dando sabedoria e estratégia para que possamos transmitir isso da melhor forma possível. Tenha liberdade plena para acrescentar aquilo que o Senhor desejar e também para retirar aquilo que o Senhor desejar. Livra-nos, Senhor, de toda a influência das trevas, de toda a influência do mal, e que somente o Teu Espírito, Senhor, possa estar atuando sobre as nossas vidas, tanto sobre a minha vida, como também sobre a vida daqueles que vierem assistir esse vídeo. Entra com a Tua providência em cada uma das nossas necessidades, livra-nos de todo mal, é aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Bom, o texto escolhido hoje, ele vai estar em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o 11, né? E o tema da nossa mensagem, o tema do nosso estudo, será Jesus, um exemplo de humildade. Espero que esse ensinamento ele possa acrescentar na sua vida, que nós possamos ali, através daquilo que a Bíblia nos ensina, tirar princípios que sejam aplicáveis, né, sejam replicáveis na nossa própria vida, e que realmente durante a nossa caminhada, né, durante essa nossa jornada aqui nessa terra, que nós possamos estar sendo transformados cada vez mais à semelhança de Cristo e que cada vez mais nós possamos ter uma vida que agrada ao nosso Deus, não é verdade? Então vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, verso 5. Minha Bíblia está aqui embaixo, né? Caso esteja achando estranho por que eu estou olhando para baixo, que está a minha Bíblia e o meu caderno de anotação está aqui do lado também. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para verificar se está tudo indo correndo bem ou para fazer a leitura da Bíblia. Então vamos ler lá, versos 5 e 6 neste momento. Vamos ler e vai dizer o seguinte: tendo em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então note, né, a Bíblia aqui, né, o apóstolo Paulo, ele nos recomenda que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E ele dá um exemplo, que ele mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, né? Ou seja, nós sabemos que Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Falamos isso em vídeos anteriores. Sabemos que Jesus é Deus, que ele tinha todo o poder, que ele é de eternidade a eternidade, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele é aquele que detém toda a autoridade, todo o poder, tanto no céu quanto na terra e debaixo da terra, e que não há outro nome que seja sobre o nome de Jesus Cristo. Sabemos de tudo isso, né? Que ele é exaltado sobre todas as coisas. Porém, nesse momento, quando ele veio, né, a cumprir o seu propósito, quando ele veio cumprir o seu chamado nessa terra, nesse propósito que ele tinha, ele simplesmente ele abriu mão da sua glória, né? Ele abriu mão de toda essa majestade, dos seus poderes, da sua autoridade,
para se tornar um homem como eu e como você, com uma única diferença e principal diferença, né, que ele era totalmente sem pecado. E nós não, né? Nós somos pecadores, falhos. Mas ele nasceu de uma maneira sobrenatural, viveu de uma maneira sobrenatural, morreu de uma maneira sobrenatural e ressuscitou de uma maneira sobrenatural, né? E hoje vive para interceder por nós, para nos proporcionar essa salvação e fazer com que nós nos acheguemos à presença do nosso Deus. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse momento, ele abriu da mão da sua glória, né? E ele fez isso, né? Ele não quis ser reconhecido como Deus, ele não quis ser reconhecido ali como o ser todo-poderoso durante a sua estadia aqui na Terra, para mostrar para mim e para você que é possível e que nós devemos viver na dependência completa do nosso Pai, né? Do Deus Todo-Poderoso. Assim como Jesus viveu na dependência de seu Pai, assim também nós devemos viver na dependência completa do Senhor, de forma que Ele nos direcione, de forma que Ele nos fortaleça, de forma que Ele nos capacite para que nós possamos ter uma vida exemplar, né? Para que nós possamos ter uma vida que realmente faz a diferença, né? No mundo ao nosso redor, que nós tenhamos uma vida que possa impactar outras vidas de forma a fazer diferença nessas vidas. Então, todas as áreas que nós temos aqui para administrarmos, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela financeira, seja, né, ministerial, tudo deve ser colocado diante do Senhor para que a vontade dele seja cumprida através de nós, né? E isso vai gerar através de nós, primeiramente, humildade, né? Assim como Jesus ele foi humilde, né? Ele abriu mão de tudo que era por direito dele para satisfazer a vontade de seu Pai, para satisfazer a vontade de Deus, assim também deve ser a nossa vida. Nós, às vezes, abrimos mãos de alguns direitos, abrimos mãos de algumas vontades, para que realmente a gente possa ter os nossos pensamentos, as nossas intenções de coração, as nossas ações e as nossas palavras alinhados com aquilo que Deus deseja que nós sejamos, né? Então, esse é um ponto muito importante, que nós nos entreguemos à vontade de Deus, deixemos Ele trabalhar nossa mente, deixemos Ele trabalhar o nosso coração, para logo em seguida nós sermos cada vez mais semelhantes àquilo que Jesus é. Claro que vamos ser, né, digamos, cópias imperfeitas, né? Nunca vamos chegar à perfeição que Jesus chegou, mas nós devemos nos esforçar para chegarmos o máximo possível daquilo que ele é, daquilo que ele foi e daquilo que ele tem como exemplo para nós. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que nós devemos ter essa questão da humildade, devemos ali nos humilhar diante de Deus, devemos ali estar, né, recebendo de Deus a capacitação sobrenatural para que possamos caminhar de acordo com a vontade dele para nós, tá bom? Então, esse é um ponto. Outro ponto que nós devemos ver aqui é a própria humildade, né? O que a humildade exige, né? Além da dependência de Deus, né? A dependência completa de Deus. A humildade também, ela é aquela questão de nós não queremos nos comparar com ninguém, né? Não queremos ser melhores do que ninguém. Porque muitas vezes a gente tem aquela questão, né? Sou humilde, mas eu estou fazendo melhor que o outro. Sou humilde, mas de repente, né? Eu faço as coisas que eu faço, elas sempre saem bem feitas, elas sempre saem melhores, aquela questão toda. Nós devemos ter uma situação de termos a plena consciência que nós temos sim habilidades, mas que nós também temos falhas, né? Temos também defeitos, temos também deficiências na nossa vida. Todo mundo tem isso, né? Tem coisas que faz muito bem e outras que não faz tão bem. E à medida que nós somamos força juntamente com outras pessoas, tudo aquilo que é necessário que seja feito acaba sendo bem feito por conta de diversas atuações, diversas habilidades. Mas não é porque eu faço bem alguma coisa que outra pessoa tenha dificuldade de fazer aquilo que eu sou bom, significa que eu seja melhor que ela, né? De repente eu tenho um grande preparo físico, corra muito mais rápido do que outras pessoas, ou tenho uma resistência maior, que eu consiga alcançar distâncias mais longas que outras pessoas. Isso não significa que eu sou melhor que elas, né? Cada um tem as suas habilidades diferentes, cada um tem o seu nível de talento, tem o seu nível de dom, e nós devemos usá-los e desenvolvê-los da melhor forma. Mesma coisa, por exemplo, para as habilidades intelectuais, posso ser muito bom em matemática, de repente outra pessoa não ser tão boa nisso, eu posso ser muito bom, por exemplo, num desenho, fazer desenhos na parte das artes, né?
artesanato, etc., e outra pessoa não ser tão boa nisso. Então, as habilidades elas variam. Alguém vai ser muito bom e outro não vai ser tão bom naquilo. E sempre vai ter quem é melhor do que a gente no exercício das situações. É a mesma coisa também no ministério. Talvez eu possa pregar muito bem e outro não pregar tão bem. Talvez eu possa ensinar muito bem e outro não ensinar muito bem. Ou talvez seja o contrário, né? Eu vou lá, me proponho a fazer alguma coisa e alguém faça muito melhor do que eu, né? Seja num serviço, seja numa pregação, no ensino, numa prática evangelística, na liderança de algum grupo e departamento. Então, nós não devemos ficar nos comparando, mas sim colocarmos aquilo que nós temos, como habilidades, como dons, como talentos, na presença de Deus para que Ele possa nos usar da melhor forma possível. Então, essa é a questão, né? Eu identificar o que eu faço bem, procurar desenvolver esses dons, esses talentos, de forma que aquilo que é bom se torne excelente e colocar, depositar aquilo diante de Deus para que ele possa usar conforme a vontade dele, conforme a direção dele, para que a obra dele seja feita e para que vidas sejam abençoadas. Essa é a grande questão, né? A questão da humildade e da dependência do Senhor. Eu não fico me comparando com as pessoas, eu não me acho melhor do que ninguém. Eu simplesmente faço aquilo que tenho que fazer e a glória sempre será de Deus, né? Porque é Ele quem nos capacita, foi Ele quem nos deu os dons, os talentos, e se não for por Ele, nós nada podemos fazer, não é verdade? Nada vai ter o alcance que se não for de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, esse é um ponto importante. Outra situação aqui que nós vemos, né, é que nós não devemos fazer as coisas atrás de reconhecimento. Muitas pessoas falam, a glória é toda de Deus, mas eu também quero receber a minha parte, quero receber o meu tapinha nas costas, quero receber os meus elogios, o reconhecimento por uma obra que eu estou fazendo, né? Seja num trabalho secular, seja num trabalho da igreja, seja em qualquer coisa que eu faça. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus, né? Então a gente não deve ficar esperando reconhecimento, buscando reconhecimento. Se nós, por exemplo, nos propusermos a ajudar uma pessoa, a gente não deve ficar esperando o obrigado, né? A glória de Deus. De repente você ajudou dando uma cesta básica, um alimento, ou dando uma palavra amiga, né? Fazendo uma visita para aquele que está doente, necessitado, não significa que, eu agora eu tenho que ser reconhecido, né? Eu tenho que mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo, todo mundo aquilo que as coisas que eu fiz, para que eu possa ser reconhecido como um verdadeiro servo de Deus. Não precisa disso, né? As nossas obras elas devem ser feitas todas no secreto. E no secreto Deus nos abençoa. Até mesmo Jesus, certa vez, ele ensina, né, que, por exemplo, quando nós formos darmos esmola, não saiba a mão direita aquilo que fez a esquerda, né? Mas devemos dar as nossas esmolas no secreto, para que no secreto Deus possa ver e nos abençoar. Então, essa é a grande questão. Quando nós fazemos as coisas, fazemos no secreto. Se por um acaso alguém ver e elogiar, amém, não tem problema, né? Não vamos ficar chateados com isso. Não, 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 não. Me elogie porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Não é assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não devo ficar buscando a glória. O que deve acontecer na minha vida é que eu devo fazer a coisa para Deus. Eu devo fazer que realmente o Senhor seja glorificado, para que Ele seja exaltado, e quer venha o elogio, quer não venha, quer venha o reconhecimento ou não, eu vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, sabendo que o Senhor que deve ser glorificado e que Ele fez o melhor, né? Às vezes também uma outra situação que a gente pega, às vezes a gente está ajudando uma pessoa, seja numa oração, seja, né, de uma forma ali mais prática, né, trazendo alguma situação ali que possa ajudar a pessoa ou financeiramente ou dentro de uma necessidade que ela não consiga suprir, né, dentro de uma deficiência que ela tenha. E aí as pessoas ficam gratas. Nossa, você é um anjo, você é isso, você é aquilo, que homem maravilhoso, aquela coisa toda, né? Isso também deve ser barrado, né? Quando o elogio ele já entra na questão da bajulação e começa a roubar a glória de Deus, a pessoa não reconhece a Deus no caminho dela, mas fica direcionando tudo aquilo que ela está recebendo a mim ou a você, né? Isso deve ser barrado. A gente deve colocar para a pessoa, não, eu estou aqui como instrumento do Senhor, estou aqui como um servo do Senhor, e é Ele quem deve ser glorificado, né? Se de repente eu não pudesse estar, Ele enviar outra pessoa, né? Então, a pessoa não pode criar esse vínculo
vínculo de dependência comigo. Ela não pode criar esse vínculo de dependência, né, querendo realmente falar, se não for ele, a minha vida acabou, né? Não é assim. A pessoa ela tem que ser dependente de Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos apontar para o Senhor de forma que ele seja glorificado. Isso vai demonstrar a verdadeira humildade, vai demonstrar realmente o coração transformado pelo Senhor. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida. Amém? Bom, vamos dar sequência aqui na nossa leitura. Vamos para o versos 7 e 8 agora. Vamos ler e vai dizer o seguinte: Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que interessante, né? Aqui fala que Jesus Cristo ele se esvaziou, ele se humilhou, né? E aí, dentro dessa situação, está falando da mesma coisa que ele estava falando no começo, né? A questão dele ser o Deus Todo-Poderoso, dele ser, né, toda, ter toda a autoridade sobre a vida dele, mas ele abriu mão de tudo aquilo para se tornar como homem, para se tornar como um servo, né? Para estar ali servindo as pessoas, para estar fazendo as pessoas, né? Jesus ele nasceu de uma maneira extremamente humilde, Jesus ele viveu de uma maneira simples, de uma maneira humilde, e o ministério dele foi um ministério de serviço. Ele não veio para receber glória, ele não veio para receber honras, não veio para receber grandes quantias em dinheiro, para ter luxo e conforto sobre a sua vida, mas durante a vida dele, nós lemos nos evangelhos que a dedicação dele era para ajudar o povo, né? Para orar pelo povo, para interceder, para estar ali trazendo cura, restauração, libertação também das forças das trevas que atuavam sobre a vida das pessoas, mas principalmente para trazer a mensagem, para trazer um ensinamento que fizesse com que as pessoas que elas reconhecessem que eram pecadoras, que elas se arrependessem dos seus pecados e para que elas pudessem encontrar a salvação ao final da sua jornada, né? Esse é o mais importante. Jesus, ele comia com pecadores não para se divertir junto com eles, mas sim para trazer uma mensagem, fazê-los com que eles se arrependessem, fazê-los com que eles se voltassem para Deus e para que eles tivessem as suas vidas transformadas, né? E foi isso que foi o foco do ministério de Jesus durante toda a sua jornada. Ele fez, né, essa questão de servir as pessoas. Ele até mesmo fala, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Teve um exemplo que ele deu lá, onde os discípulos se chegaram até ele, né, ele juntou uma toalha e começou a lavar os pés, que é uma das funções mais humildes que tinham naquela época, né, lavar os pés das pessoas. É para o servo ali, o servo mais humilde, o servo mais simples de uma casa, é a ele que tinha essa função. Mas Jesus ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. E como exemplo disso, ele estava falando, né? Agora que vocês falam, né, que eu lavei os vossos pés e vocês me chamam de mestre, né, me reconhecem como mestre e como Senhor, e eu realmente o sou, né, Jesus falando, ele simplesmente fala, eu sendo mestre e Senhor, eu lavando os vossos pés, vos dei exemplo, e agora vocês devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, vocês devem servir uns aos outros, devem ajudar-se uns aos outros, né? Não devem querer ser servidos, mas ter aquela situação, eu devo servir as pessoas. Então, isso é muito importante nessa questão do ser servo. E por falar, né, de ser servo, né, vamos ver algumas formas de você estar servindo, algumas formas de você estar ajudando as pessoas. Todos nós temos alguns dons e talentos, né, que Deus derramou sobre as nossas vidas. Alguns espirituais, outros naturais. Então, quando nós temos esses dons e reconhecemos que ele faz parte da nossa vida, a gente coloca isso a serviço do Senhor e também a serviço de outras pessoas, né? Não necessariamente vai ser simplesmente um serviço religioso. Claro que pregar é muito importante, pregar o evangelho, porque é o evangelho que vai trazer transformação sobre a vida das pessoas e vai fazer com que elas tenham uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de caráter. O ensino cristão também ele é muito importante, né? A questão da pessoa crescer espiritualmente, desenvolver um relacionamento com Deus, ter o seu caráter transformado, tudo isso vem também através do ensino, ele transforma o nosso caráter e também alinha-nos com uma doutrina correta. Só que
existem outras pessoas. Nem todo mundo tem o dom de pregar, nem todo mundo tem o dom de ensinar, nem todo mundo tem o dom de evangelizar, embora isso seja a responsabilidade de todos, mas alguns têm outros tipos de dons, né? Como eu usei o exemplo agora, talvez exista alguém que seja muito bom em matemática. De repente, pode ajudar as crianças a desenvolverem dentro das suas dificuldades, pode ensinar os adultos a fazerem contas, a calcularem juros para fazerem melhores negócios, né? Administrar melhor as suas finanças. De repente, a pessoa, né, ela pode ter um serviço ali de costura, ela pode limpar muito bem, pode ajudar pessoas, né, ou cozinhando, pode ajudar pessoas que talvez não tenham essa habilidade, a estar ajudando numa obra social, por exemplo, né? Então é muito importante. A gente tem um exemplo bíblico ali que fala de Dorcas, né, no livro de Atos. Dorcas era uma mulher que ela não pregava, não ensinava, não tinha ali um ministério ali que de espiritual, vamos colocar assim, mas ela costurava, ela sabia costurar. E através da costura dela, ela ajudava muito na obra social. Aquele que não tinha condições, o necessitado, aquele que estava sem roupas, ela ia lá, costurava e doava. Era uma forma dela estar contribuindo com a igreja, era uma forma dela estar contribuindo com as pessoas, era uma forma dela estar glorificando a Deus através do seu dom e do seu talento. Então, todos nós temos alguma coisa que sabemos fazer muito bem. Quando nós colocamos isso diante de Deus, Ele pode usar, né? Ele pode fazer com que várias pessoas possam ser alcançadas pelo nosso dom e possam ser abençoadas para a glória dele. Então, isso é muito importante, né? A gente ter o coração disposto para servir. E servir, como eu disse, né, com o coração sem querer reconhecimento, sem querer elogio, mas simplesmente para glorificar a Deus. Esse é um ponto importante. Outra coisa que nós podemos ver aqui também, né, é a questão de Jesus ele ter sido obediente até a morte, né? Obediência. A obediência ela sempre vai gerar bênção. E é muito importante que a gente entenda a Bíblia, né? Entenda o que nós devemos fazer, como nós devemos aplicar a Bíblia ao nosso próprio dia a dia, à nossa própria vida. E à medida que nós aplicamos essa palavra, ao obedecê-la, isso vai gerar bênção para nós, isso vai gerar uma situação onde nós vamos estar em comunhão com Deus, vamos estar em comunhão com outras pessoas e vamos ser instrumentos de bênção ali, né? Existe uma transformação. Por exemplo, a Bíblia ela nos recomenda que a gente guarde a língua, né? Guarde a língua do mal. Então, a gente evitar fofoca, evitar intriga, evitar ali situações onde a inveja possa se proliferar, onde situações ruins, né, possam sair da nossa boca, a gente possa estar mudando o ambiente negativamente. Então é muito importante a gente controlar a nossa língua, pensar antes de falar, né? Buscar falar coisas boas, ter um testemunho bom nas nossas vidas, porque isso vai fazer com que realmente os nossos ouvintes, eles possam ouvir palavras de graça, eles possam ser abençoados através de uma transformação que o Espírito Santo faz sobre nós, né? É livrar também o coração de sentimentos ruins, inveja, ganância, avareza, essas coisas, né, que muitas vezes permeiam o nosso coração e contaminam as nossas ações, contaminam as nossas atitudes, né? A gente muitas vezes tem uma crise de corrupção, onde queremos sempre dar aquele jeitinho brasileiro, como fala, né? Aquela questão de você querer levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, mas não, né? Nós devemos agir de uma forma justa, de uma forma reta, de uma forma digna, que realmente faça com que o nome do Senhor seja glorificado. A gente às vezes pode até perder de repente um negócio por falar a verdade, podemos até de repente pagar mais caro por alguma coisa por falar a verdade, mas de repente é muito melhor você ter um prejuízo mínimo financeiro do que realmente desagradar a Deus dentro daquilo que você está fazendo, né? Desagradar aquele que tem te fortalecido, tem te ajudado e tem te feito caminhar. Então é muito importante que nós tenhamos isso nas nossas vidas, né? É realmente ter uma vida alinhada, é realmente andar em obediência à palavra de Deus, porque a obediência sempre vai gerar bênção nas nossas vidas, né? Quando nós desobedecemos, aí sim a gente acaba ali saindo da presença de Deus e acabando pegando os caminhos tortuosos ali que podem trazer desonra, tanto para o nome do Senhor, como também para as nossas próprias vidas e de repente para a nossa família, para as pessoas que estão próximas a nós. Então, obedecer a palavra é sempre o mais importante. E para a gente estar finalizando esse estudo, a gente vai ler aqui do verso 9 ao 11, que vai dizer o seguinte:
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, né? Jesus ele abriu mão da sua glória, ele se tornou servo, ele andou em obediência, e agora, né, depois que ele morreu da cruz, que ele fez tudo aquilo que ele tinha que fazer durante o seu ministério aqui na terra, Deus ele vai e o ressuscita dentre os mortos e coloca ele como nome acima de todo nome, como aquele que realmente tem autoridade sobre céu, terra e debaixo da terra, aquele que deve ser exaltado sobre todas as coisas. Por quê? Porque a humildade ela faz isso, né? A humildade ela precede a honra. Já o orgulho precede a queda. Então, quando nós somos humildes, e, em algum momento nós vamos ser honrados, né? Em algum momento, aquela situação de humilhação, aquela situação de vergonha, ela vai ser revertida e nós vamos ser exaltados diante de Deus, não para a nossa glória, né? Mas para a glória dele. Às vezes nós vamos passar por situações ali onde somos humilhados no ambiente de trabalho, onde às vezes somos humilhados até mesmo no ambiente familiar, no ambiente ali próximo aos amigos, mas se nós permanecermos com Deus, se nós perseverarmos em caminhar com Ele, vai chegar uma hora que as pessoas vão reconhecer. Realmente, essa pessoa ela anda com Deus e realmente a gente vê Deus operando na vida dela, porque o nosso bom testemunho, a paz que excede todo entendimento vai estar sobre a nossa vida, a alegria que vem sobre a nossa vida como fruto de uma vida de obediência, tudo isso vai fazer diferença e as pessoas vão estar nos observando. À medida que nós vamos perseverando, né, dentro daquilo e fazendo com que realmente a verdade de Deus se faça uma verdade para nós, as pessoas elas vão falar, realmente ele tem uma vida transformada, né? Ele é um homem que anda segundo o coração de Deus. Então esse é um ponto importante, né? A gente buscar a glória para Deus, né? Assim como fala aqui na palavra que tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus Pai, assim também nós devemos buscar a glória de Deus, assim que também a gente deve a fazer com que a recomendação bíblica seja uma verdade na nossa vida, que diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então isso é muito importante, né? Que nós possamos glorificar a Deus em todo o tempo, que nós assumamos também uma posição de servos, uma posição humilde, uma posição de querer ajudar as pessoas, e à medida que nós fazemos isso, o Senhor também vai saber nos recompensar, vai fazer com que nós caminhemos em vitória e fazer com que nós desfrutemos de comunhão, de intimidade e das bênçãos que Ele tem para nós. Amém? Então, essa foi a mensagem aqui para esse dia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua casa. E se você gostou aí desse vídeo, clica no gostei, né? Compartilhe esse vídeo para que essa palavra possa ser propagada para outras pessoas. Assina aí o canal, né? Clica no sininho para que você possa receber as notificações e visite nosso site, visite as nossas redes sociais, né? Nosso site é www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais é o Facebook, é o Instagram e o Twitter /Auxílio Bíblico. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que realmente esse conteúdo possa fazer a diferença, estar te ajudando a se solidificar na presença do Senhor e, se Deus quiser, amanhã temos mais. Deus abençoe, fica na paz e tenha um excelente restante de dia. Amém? Deus abençoe.